Bom dia, como vai? Tudo ótimo. Doutor Júlio, me diga o seguinte, qual é a situação nesse momento das investigações em torno do Banco do Brasil na administração Bendini? O que o Ministério Público de Contas, no Tribunal de Contas da União, está investigando do atual presidente da Petrobras? O Ministério Público de Contas fez uma representação no fim do ano passado acerca de um empréstimo rumoroso, né, na imprensa, feito pelo Banco do Brasil à empresa de uma pessoa famosa chamada Val Marchiori, que, segundo a imprensa na época, não atendia os requisitos para a concessão do empréstimo. Nós fizemos uma representação, pedimos que o tribunal investigasse, a investigação foi aberta, foram pedidas informações ao Banco do Brasil, que já foram enviadas ao tribunal, e estão aguardando a análise da unidade técnica do tribunal. O tribunal vai verificar se os procedimentos, se as regras do Banco do Brasil foram seguidas ou se teve alguma interferência política, alguma ordem de cima para que o empréstimo fosse concedido, mesmo que a análise de crédito não fosse favorável. Em entrevista ao Jornal Nacional Semana, Bendini se mostrou muito tranquilo com relação a esta operação. O senhor vê irregularidades, possibilidade de irregularidades? Qual é o nível da análise nesse momento? A análise ainda é preliminar, porque os documentos recém chegaram e são muito volumosos, né? O Banco do Brasil enviou 250 páginas de documentos que estão sendo analisados na unidade técnica. Há possibilidade de irregularidade, como há possibilidade também de o tribunal entender que as coisas estão regulares, de acordo com o risco normal do crédito. Não há como antecipar assim, uma definição sobre a regularidade da operação. É importante que seja investigado para que não reste dúvidas sobre esse caso. A informação de vocês, do Ministério Público, que ela tinha restrições de crédito por não ter capacidade financeira suficiente, além de não ter quitado empréstimo anterior do Banco do Brasil, o que na prática inviabilizaria a liberação de novos recursos para ela? O que nós conseguimos apurar até o momento é que havia uma restrição de crédito, não da empresa tomadora, que foi a empresa Torque, mas de uma outra empresa em que a Val Marchiori também participava como sócia. E aí precisa ver qual é a natureza dessa restrição de crédito, que a gente não teve acesso ao detalhe ainda, né? E de que forma essa restrição de crédito impactaria na análise de viabilidade econômica dessa outra operação que foi feita agora. Uhum. O senhor pediu abertura de inquérito pela Polícia Federal para apurar eventuais irregularidades nesse financiamento também? A Polícia Federal vai investigar esse caso? A Polícia Federal vai investigar, mas quem pediu a abertura da Polícia Federal foi o Ministério Público Federal. Nós somos o Ministério Público de Contas, que tem uma atuação especializada no Tribunal de Contas da União. Perfeito. Então são duas situações diferentes, o MPF São e... duas apurações Sim, em paralelo. o MPF e o Ministério Público do Tribunal de Contas da União, aí que está feita a confusão. Nas siglas aí do Ministério Público é que eu me confundi nessa história. Quanto tempo o senhor imagina que vai ter esse processo concluído? Olha, depende lá da velocidade da unidade técnica do tribunal, depois o processo vai passar por nós e, em seguida, o relator. Da minha parte, a análise vai ser feita o mais rapidamente possível, né? Depende aí da velocidade que a unidade técnica que o tribunal resolva imprimir ao caso. Eu entendo que deva ser rápido, né? Porque o presidente de uma empresa como a Petrobras não pode ter nenhuma dúvida sobre a sua idoneidade para gerir uma empresa tão grande, né? Eu acredito que nenhuma grande empresa do mundo, séria, gostaria de conviver com essa dúvida, né? Estamos conversando com o procurador do Ministério Público do Tribunal de Contas da União, Júlio Marcelo de Oliveira. Ao fim e ao cabo de um processo como esse, que punições, se comprovadas as irregularidades, podem acontecer contra Bendini, atual presidente da Petrobras, ex-presidente do Banco do Brasil, no fato de que a irregularidade teria acontecido no, abre aspas, emprego, fecha aspas, anterior dele? Sim, ele poderia ser multado pelo Tribunal de Contas. Se o Tribunal de Contas entender que a operação foi irregular e foi lesiva ao Banco
realmente lesiva, porque a lesão só ocorrerá se realmente houver a inadimplência do empréstimo, mas se o tribunal entender que ele teve um ato temerário, o empréstimo não deveria ser concedido e foi concedido por interferência dele, o tribunal poderia multá-lo e poderia até inabilitá-lo para o exercício de qualquer função pública, no caso mais extremo, né? A depender daquilo que for apurado. Perfeito. Bom, deixa eu conversar com o senhor sobre um outro assunto. O Ministério Público de Contas protocolou na sexta-feira da semana passada um pedido para que todas as empreiteiras flagradas na Operação Lava Jato sejam declaradas inidôneas. E aí, quando a gente ouviu isso lá no início, essa ação foi protocolada na sexta-feira passada, mas quando a gente, lá no início, olha, o Brasil vai parar se pararem as empreiteiras. Qual é a avaliação? Por que essa ação? Como é que está se desenvolvendo esse caso? Bem, o Brasil não vai parar por causa de 6 ou 10 ou 12 empreiteiras que sejam declaradas inidôneas. O Brasil é muito maior do que essas 12 empreiteiras e foi capturado por essas duas. E não pode ficar aí refém de um grupo de empresários que faz extorsão, que faz cartel da propina e pretende deixar o Brasil, então, refém de uma situação. Não existe isso. Existem muitas outras empreiteiras, existem construtoras sérias que não querem trabalhar num esquema de corrupção e que, se esse esquema for debelado, podem trabalhar e prestar serviços ao país. Existem grandes construtoras estrangeiras também de infraestrutura que podem vir trabalhar no Brasil, podem contribuir para o desenvolvimento do Brasil, né, e podem, inclusive, ajudar a acabar com essa cultura de corrupção que existe em tudo que é obra pública no Brasil. Parece que tem que ter corrupção, senão a obra não sai. E a gente tem que virar essa página. Só para a gente entender esse paradigma. Só para a gente entender, nesse caso aí vocês pedem alguma liminar, suspende liminarmente todo esse trabalho das empreiteiras, tem que chegar ao fim essa ação, como é que funciona? Eu havia já solicitado ao tribunal, no fim do ano passado, uma medida cautelar para que a Petrobras já iniciasse procedimentos para a exclusão dessas empresas do seu rol de contratadas. Porque a Petrobras hoje desfruta de um decreto de contratações que para nós é inconstitucional, mas que o Supremo insiste ainda em não julgar o caso, então por enquanto ele está valendo, que permite ela convidar as empresas que ela quiser. Então eu pergunto, por que ela não convida as grandes empresas internacionais? Por que o TCU não determina, já que ela então amplie as suas contratações para chamar as grandes empreiteiras internacionais que estão sujeitas a regras anticorrupção mais severas do que as nossas? É uma medida simples, que pode ser adotada imediatamente. Por que a Petrobras simplesmente não chama outras empresas, fica chamando sempre as mesmas? Para que nossos ouvintes lembrem, nós fizemos aqui uma entrevista com o ministro do TCU, Augusto Nardes, comentando exatamente isso. A Petrobras não está cumprindo a lei das licitações, que obrigaria ela a fazer uma licitação aberta, a qualquer pessoa interessada, qualquer empresa interessada podendo participar. Ela trabalha com carta convite. E aí já está comprovado nesta questão que as cartas convites são sempre expedidas para as mesmas empresas, as empresas do clube, né? Por isso que virou o clube da propina, né? Porque são sempre as mesmas, então elas se reúnem e definem, não, você pega a obra X, eu pego a Y, você a Z, e todos ganhamos muito, né? E os custos das obras vão lá para cima. E a Petrobras, que é uma das maiores empresas do mundo, hoje está amargando uma posição assim, terrível, né? Por conta dessa má gestão. Se o senhor conseguir a situação de serem consideradas inidôneas, né, as empresas envolvidas no Petrolão, elas não podem mais trabalhar para o governo. Aí não é mais nem Petrobras, não pode trabalhar para nenhum órgão do governo. Mas nenhum contrato a partir da declaração de inidoneidade. Os contratos em curso não são atingidos pela declaração, né, para preservar a continuidade e a conclusão das obras, a não ser que, analisando caso a caso, se identifique uma fraude naquela licitação comprovada, etc. E aí aquela também pode ser parada, mas pode ser também preservada dependendo da fase da obra, às vezes compensa mais concluir. Mas para contratações futuras elas ficam banidas durante o período da deliberação de inidoneidade. Nesse caso, elas
e as outras empresas, porque essas grandes empreiteiras são holdings, na verdade, né? Elas têm várias empresas. Sim. Pega a holding como um todo, pega a empresa exclusivamente, como é que funciona isso? Geralmente os grandes contratos são fechados com as rodas e elas vão subempreitando, né? Um contrato grande como a de uma refinaria, embaixo da holding tem dezenas de outros contratos com outras empresas que são subcontratadas do grupo e fora do grupo, né? Decretando a idoneidade da holding, você vai atingir a holding. Uhum. E aí o senhor continua dizendo que não para o Brasil, não, né? Não para o Brasil. Não para o Brasil. Basta chamar outras empresas. Quantas empresas já foram grandes e já sumiram e a gente nem lembra que elas existiram? Uhum. E quantas outras surgiram depois disso, né? A construtora Delta, por exemplo, ela há 15 anos atrás não existia. De repente virou uma das maiores do Brasil. E de repente sumiu de novo, né? O Brasil não vai parar por causa de uma empreiteira nem de 10 empreiteiras, né? O Brasil é muito maior. Quanto tempo vocês acreditam, o senhor acredita que possa levar a análise desse caso aí de considerar todas as empreiteiras envolvidas no Petrolão inidôneas? Olha, os processos não têm que caminhar juntos. Você pode ter processos que andam mais rápidos que outros em relação a uma empreiteira ou outra, né? Eu acho que isso tinha que ser urgência máxima. Tinha que ter prioridade no Tribunal de Contas, prioridade de todos os órgãos de controle, porque o Brasil hoje precisa superar essa questão, passar a questão das obras públicas a limpo, passar a questão da Petrobras a limpo. Eu, se estivesse sob minha direção, determinaria prioridade absoluta para todos esses casos. Uhum. Não tem prazo, portanto? Não tem prazo, porque uma vez que chegue ao gabinete do ministro relator, ele leva o tempo que ele entender necessário para formar sua convicção, né? Então não dá para dizer 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas eu acho que tem que ser urgência absoluta. O Brasil não tem mais que ficar esperando. Isso vale não só para a TCU, vale para o Poder Judiciário também. Tem que superar essa morosidade. Bom, e para fechar, doutor, me diga o seguinte: o Tribunal de Contas da União decidiu ontem não bloquear os bens da ex-presidente da Petrobras, a Graça Foster, no processo que investiga as denúncias de irregularidades na compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. Os nomes da Graça e do ex-diretor, o Jorge Zelada, foram retirados da lista dos dirigentes da estatal que terão bens bloqueados. Mas outros diretores tiveram bens bloqueados. Não tem uma desconformidade aí? Não há um... Porque não dá para a gente entender como é que tem ex-diretor que tem bens bloqueados, no mesmo caso, o presidente e outro diretor não têm bens bloqueados e eles trabalharam juntos no caso. É porque assim, os fundamentos, o que levou ao bloqueio, estou explicando o entendimento dos ministros, não quer dizer que eu concorde. O entendimento que foi adotado é que para cada grupo de diretores havia fundamentos diferentes, porque eles foram diretores em períodos está sendo apontado contra a Graça Foster foi o fato dela ter adiado o cumprimento do acordo judicial feito nos Estados Unidos, e esse adiamento encareceu mais o prejuízo. Então ela não está sendo responsabilizada pela compra da refinaria. Ela está sendo responsabilizada porque quando houve o litígio com a empresa holandesa, houve um juízo de arbitragem que definiu que a Petrobras tinha que pagar X para essa empresa e ela resolveu contestar esse juízo arbitral na justiça e isso aumentou o prejuízo da Petrobras porque no final a Petrobras perdeu na justiça. Então os ministros do tribunal entenderam que ela não teria sido, nesse caso, né, a maioria dos ministros entendeu que ela não teria sido em princípio, porque o processo prossegue, ela vai se defender disso, mas que não haveria causa para decretar a indisponibilidade dos bens dela. Outros 3 ministros entenderam que havia sim, que ela não foi tão zelosa quanto deveria, e havia indícios, inclusive, que o jornal Globo noticiou, de que ela estaria doando bens para parentes, e que, portanto, havia o risco de dilapidação do seu patrimônio e que deveria ser decretada a indisponibilidade dos bens. Mas existe uma diferença entre os diretores, porque aquilo que se aponta de responsabilidade para cada um varia de acordo com o seu período de gestão.
Uhum. Doutor Júlio Marcelo de Oliveira, tem alguma coisa, nesse caso, algum recurso ainda que o Ministério Público do Tribunal de Contas da União possa interpor aí? Quanto à indisponibilidade do Exato, bem? exato. Poderia agravar. O Ministério Público de Contas pode agravar. A questão é saber se isso contribui mais para o processo acelerar ou se isso vai retardar o processo, né? Se há uma chance real de você mudar esse entendimento adotado por maioria ou não. Essa decisão o senhor não tomou ainda? Isso nós vamos avaliar, né? Tem um procurador que está atuando nesse caso. Esse caso não sou eu que estou atuando, é um outro colega, e esse colega vai avaliar se é o caso de oferecer um agravo ou se uma estratégia processual de fazer o processo andar mais rápido, é melhor deixar para discutir isso mais na frente. Tá certo. Doutor Júlio, obrigado ao senhor aí, um excelente dia de trabalho, né? E obrigado e sucesso nessas ações, porque afinal de contas são vocês, o Ministério Público aí que nos representa a sociedade nesse monte de casos envolvendo, ora, na Graça Foster, ora Alberto Bendini, ora as empreiteiras que vocês procuram aí considerá-las inidôneas nesse processo dentro do Tribunal de Contas, fazendo com isso que elas não prestem mais serviços a outros órgãos do Estado brasileiro, onde a gente imagina que também possa haver corrupção nesse caso, né? Porque afinal de contas não vamos dizer que são santos são bandidos na Petrobras e são santos em outros órgãos estatais, né? Seria muita contradição deles. O risco de que estejam ocorrendo falhas da mesma natureza e do mesmo volume ou até maior em outras estatais existe. A gente tem que investigar também, né? Eu agradeço a oportunidade de estar conversando com você, com os ouvintes de Porto Alegre. E a gente, no Ministério Público de Contas, realmente espera isso, que a gente possa atender aí as necessidades da nossa sociedade brasileira, que paga tantos impostos, né? E que precisa ver esse dinheiro bem gasto. Um bom dia para o senhor. Bom dia, obrigado.